Olá, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Flávio de Física, sou do sexo masculino, com 50 anos de idade, sou pardo, cabelos pretos, curtos, tenho estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans azul escuro e uma camisa polo vermelho. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Vamos à nossa aula. O assunto de hoje vai ser calorimetria. Para você que vai fazer vestibular, é um dos assuntos mais importantes. Sempre estão aparecendo questões de calorimetria nas provas da UEA, do PSC, do CIS, de todos que vocês vão fazer no decorrer da vida, certo? Vamos à nossa primeira questão. Vestibular da UEA de 2024. Uma pessoa deixa uma garrafa com 500 gramas de água a 20 graus Celsius no congelador. Sabendo que o calor específico da água vale 1 caloria por grau Celsius e que cada minuto no congelador, a água na garrafa perde 250 calorias de calor, o tempo máximo para que uma pessoa remova a garrafa do congelador antes que a água comece a congelar 0 graus Celsius é de letra A, 10 minutos, letra B, 50 minutos, letra C, 40 minutos, letra D, 30 minutos, letra E, 20 minutos. Para responder a questão, o que você vai ter que fazer? Lembrar basicamente da teoria do calor. E para não esquecer, o que seria o calor? Energia térmica em trânsito, energia que flui, de um corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor. A figura que vocês estão vendo mostra isso. Dois corpos A e B, A com temperatura maior. A vai ceder calor para B, certo? Só que essa questão, quando A cede calor, automaticamente sua temperatura tende a reduzir. Quando o B recebe o calor que vem do ar, automaticamente sua temperatura tende a aumentar. Nessa situação de trocas de calor, o que você obtém? No final, o famoso equilíbrio térmico. A temperatura de A diminui, de B aumenta, até que chega o momento que as temperaturas tornam-se iguais. Nesse momento, você tem uma situação onde o sistema tem equilíbrio térmico e nessa questão do equilíbrio térmico, o que você vai ter que lembrar? Que a soma do calor cedido com o calor recebido tem que ser igual a zero. O calor cedido pelo corpo A, somado com o calor recebido pelo B, somado tem que ser igual a zero. Só que vem aquela pergunta, como calcular o calor? Primeiro, você vai ter que saber que o calor vai estar associado a duas situações. Primeira, a variação de temperatura e segunda, a mudança de fase. Quando você fala na situação em que o corpo sofre mudança de temperatura, você tem o famoso calor sensível. Calor sensível é calor liberado, absorvido por um corpo, em função da sua temperatura sofrer variação. Não esqueça isso. É possível calcular o calor sensível? E como é que você calcula? Pela equação, Q igual mc delta T. M é massa, C, calor específico do corpo, delta T, variação de temperatura. E o Qzão é a quantidade de calor. Além disso, você tem que lembrar que existe o famoso calor latente. Calor latente está associado a calor liberado absorvido para que o corpo sofra mudança de fase. Não esquece mudança de fase, tá certo? Como eu calculo o calor latente? M vezes L, lembra isso, massa multiplicado pelo calor latente específico do corpo, que pode estar associado à mudança de fase, não esqueça, tudo bem? Agora, quando você fala especificamente da mudança de fase, você tem que lembrar que associada a ela tem o calor latente, absorvido ou liberado. Mas quais são as mudanças de fase? Lembra, fase da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então você tem fusão, vaporização, liquefação, solidificação, sublimação. Líquido para o sólido, fusão. Nesse caso, líquido para o sólido, o que você tem? Solidificação. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Gasoso para o líquido, liquefação. Entre sólido e gasoso tem a famosa sublimação, correto? Além disso, você vai precisar lembrar dos processos de propagação de calor. Como é que o calor se propaga entre dois pontos? Se você não esqueceu, condução, convecção e irradiação. Quando você fala da condução térmica, você tem naturalmente a propagação do calor através de materiais sólidos, sempre do ponto de temperatura maior para o ponto de temperatura menor. E lembra que na condução, o calor passa molécula a molécula em função da vibração. É possível calcular o calor que flui através do material? E você faz isso através do fluxo de calor. Fluxo de calor, teoria, nada mais é que a quantidade de calor que flui pelo corpo do material durante um determinado tempo. No caso, com a simbologia que você dá para ele, um φ, e você pode calcular pegando o que é a equação? Quantidade de calor dividido pelo tempo ou pegando as propriedades do material.
O fluxo de calor seria a condutividade térmica K, a área do material por onde o calor vai passar, a diferença entre as temperaturas e a espessura, que nesse caso seria de uma parede de espessura de uma barra o comprimento. Não esquece isso, tá bom? Aí você pensa, e a convecção? Convecção nada mais é que a propagação do calor em materiais líquidos, em função da diferença de temperaturas e densidades dentro do líquido e também dentro de material gasoso. Lembra, sempre há deslocamento de um fluido líquido ou gasoso, do ponto de, nesse caso, temperatura menor para um ponto de temperatura maior, não esquece isso. Tá? Ou há um deslocamento em função dessa diferente densidade. Sempre o líquido, fluido de densidade maior, tende a se colocar na parte inferior do ambiente e densidade menor na parte superior. Isso está associado à temperatura, não esqueça. Certo? Você também tem radiação, que seria nada mais que a propagação do calor entre dois corpos, que pode ser também associada ao vácuo. No caso, estamos falando de ondas eletromagnéticas também. Tá bom? Não esqueça isso. Aí você tem um exemplo da propagação do calor através do vácuo, seria a irradiação do calor da luz do sol que chega até nós. Tudo bem? Respondendo à questão, o que ele diz? Que ele coloca a água dentro do congelador e, claro, a água vai sair da temperatura que ela está, que é 20 graus para 0 grau. Nessa situação, a água perde calor. Mas qual a quantidade de calor que a água perde? Aí lembra, houve variação de temperatura? Houve. Então, você calcula essa quantidade de calor através da equação do calor sensível, MC ΔT. A massa, 500 gramas, calor específico da água 1 e a variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. Nesse caso, qual a quantidade de calor que a água perde até chegar em 0 graus Celsius? 10.000 calorias. Mas quanto tempo vai levar para chegar a esses 10.000 calorias? Aí é que está a questão. Você tem que fazer aquela famosa regra de 3. No texto ele fala que a cada minuto no congelador a água perde 250 calorias. Aí faz a regra de 3. Se a cada minuto perde 250 calorias, 10.000 calorias vai ser perdido em quanto tempo? Aí resolve a regra de 3 direta. Multiplica em X, você vai ter nessa configuração tempo que vai levar para chegar a 0 graus Celsius de quantos minutos? 40 minutos. Baseado nisso, qual a alternativa da nossa questão? Letra C, 40 minutos. Vamos à nossa segunda questão. No estudo da calorimetria, cada elemento possui um calor específico próprio que traduz uma proporção entre energia, massa e variação de temperatura. Um exemplo disso é o calor específico do cobre, que tem valor igual a 0,09 calorias por grama grau Celsius. Com relação ao calor específico do cobre, para que a massa D, aí tem que olhar as proposições A, B, C, D e E. Vamos lá. Letra A, massa de 1 grama de cobre passa pelo processo de fusão, é necessário que essa massa de cobre receba 0,9 calorias. Letra B, 0,09 grama de cobre tem a sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius, é necessário que ela receba 1 caloria. Letra C, 1 grama de cobre tem a sua temperatura diminuída em 0,09 graus Celsius, é necessário que a massa de cobre perca 1 caloria. Letra D, 1 grama de cobre tem sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius, é necessário que a massa de cobre receba 0,09 caloria. E letra E, 0,09 grama de cobre tem a sua temperatura diminuída em 1 grau Celsius, é necessário que a massa de cobre perca 1 caloria. Primeiro, o que você vai ter que fazer? Lembrar do calor específico. O calor específico está associado à variação de temperatura, não está associado a mudança de fase. Então, se você pegar qualquer calor específico, o que você tem? A quantidade de calor que 1 grama do material deve absorver, que a massa do material deve absorver, para que, nesse caso, ele sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Não esquece isso. A unidade do calor específico, caloria por grama grau Celsius. De novo, esse calor específico corresponde a quê? A quantidade de calor necessária para que 1 grama do material sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. No caso do cobre, qual é o calor específico dele? 0,09 calorias por grama grau Celsius. Resultado, para que 1 grama de cobre sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, é preciso que ele absorva que quantidade de calor? 0,09 calorias. Baseado nisso, das nossas alternativas, qual que você poderia marcar? Letra D. 1 grama de cobre tem uma temperatura aumentada de 1 grau Celsius, é necessário que essa massa receba 0,09 caloria. Terceira questão. Uma vaporeira de bambu é um utensílio de cozinha que se assemelha a uma série de panelas empilhadas, formando um corpo cilíndrico com fundo aberto, conforme mostra as figuras. Vocês vão ver as figuras daqui a pouco, beleza? A configuração da vaporeira permite que os alimentos sejam cozidos por meio do vapor da água.
Aí a figura, as figuras 1 e 2. Essa é a figura da vaporeira. Observe os níveis onde são colocados os alimentos, certo? Como pode ser observado no esquema da figura 2, a vaporeira de bambu é colocada no interior de uma panela de metal contendo água. O calor da chama do fogão é transferido através do material da panela para a água aí tem a complementação do texto. A água aquecida começa a vaporizar, de forma que, aí tem uma abertura no texto também, transporta o calor para o interior da vaporeira de bambu e cozinha os alimentos. As lacunas do texto são preenchidas respectivamente por letra A, condução e radiação, letra B, convecção e condução, letra C, condução e convecção, letra D, convecção e radiação, letra E, irradiação e condução. Vamos à resolução. Primeiro, para você responder a questão, o que você vai ter que lembrar? Que lá na vaporeira, volta aqui na figura, tá certo? Aqui na vaporeira, o que você tem? A chama aqui embaixo e logo em seguida você tem a panela. A panela é feita de metal. E se a panela é feita de metal, essa chama passa para o metal e aquece o metal. Ao aquecer o metal, você tem aquela famosa propagação do calor através da condução. É isso que você tem que lembrar. Só que aí é que está a questão. Correto? A água aquece e ao aquecer ela entra em ebulição. Ao entrar em ebulição, o que acontece? Ela vaporiza, correto? E nessa vaporização o vapor começa a subir e aí cozinha os alimentos. Ele quer saber como que esse vapor é criado. Ele é criado a partir de quem? Do aquecimento da água. E a água, como é um líquido, aquece por meio da convecção. Então você tem nessa situação uma propagação do calor para a panela, aquecendo a panela por condução e automaticamente o aquecimento do líquido por convecção. Isso é uma coisa que vocês vão precisar lembrar para responder essa questão, certo? Preenchendo as lacunas, de novo, transferência de calor através de sólidos, que é a panela, ocorre por condução e o vapor aquecido sobe por meio da famosa convecção. Lembra? O aquecimento do líquido, convecção, o vapor se move por convecção também, devido à diferença entre as densidades dos líquidos, dos fluidos, na verdade, correto? Baseado nisso, qual a alternativa que você marca? Letra C, condução e convecção. Bem, na nossa aula de hoje vimos calorimetria. Calorimetria, como vocês observaram nas 3 questões, ela está presente bastante na prova da UEA. Resultado, é um assunto que você tem que estudar e sabe que na prova vai aparecer. O que nós vimos hoje? Conceito de calor. Calor é energia que flui do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Não esqueça, calor e temperatura não são sinônimos. Calor é uma coisa, temperatura é outra. Calor é energia, temperatura é associada à agitação molecular, não esqueça isso. Falamos também dos tipos de calor. Quais são os tipos de calor que nós aprendemos? Calor sensível e calor latente. Para que serve o calor sensível? Quando é usado o calor sensível? Lembre, calor sensível é o calor absorvido ou liberado por um corpo quando há variação de temperatura. Temperatura aumentou, ele absorveu o calor sensível. Temperatura diminuiu, ele liberou o calor e esse calor vai ser também sensível, não esqueça isso. Como é que se calcula o calor sensível? É só pegar a relação entre massa, calor específico e variação de temperatura. Lembre isso. Por outro lado, tem também o calor latente, que está associado ao calor absorvido ou liberado por um corpo quando há variação de fase. Lembra, quando há mudança de fase, o corpo passa de um estado da matéria para outro. Quais são os estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Parte do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, aí voltando. Gasoso para o líquido, líquido para o sólido e também entre essas mudanças podem ocorrer entre o sólido e o gasoso. Não esqueçam isso. Como é que se calcula a quantidade de calor latente absorvido ou liberado por um corpo? M vezes L. Falamos também de condução, convecção e radiação. Convecção, propagação do calor através de sólidos. Convecção, em fluidos, em gases com diferentes densidades. E a irradiação é a propagação do calor. Vamos pegar assim o vácuo, né? Mas você sabe que a propagação do calor também pode ocorrer lateralmente entre corpos. Esse assunto é fundamental para a prova que vocês vão fazer. Estudem e sigam o Preveste em todas as redes sociais.